Olá, sextando, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar comparação de números na forma decimal. Bom, para início, professor, o que é isso? Bom, comparar é quando você pega duas ou mais coisas e você vê, por exemplo, se um é maior do que a outra, se as cores são iguais, se o valor é o mesmo. Por exemplo, quando vocês vão ao mercantil com os pais de vocês, passa lá pelo corredor, aí os pais de vocês ficam parados em frente às prateleiras olhando os produtos. Na hora que eles estão fazendo isso, eles estão comparando, estão olhando os produtos, estão comparando para ver qual é o melhor, qual é o que está mais a gosto de vocês para poder levar para casa. Então, isso que é comparar, é quando você pega duas ou mais coisas e você vê aí se são iguais ou se são diferentes, e a partir daí você toma uma escolha, tá certo? Então, comparação de números à forma decimal não é diferente. No caso, a gente vai olhar dois números e vai ver quem é maior e quem é menor. Só isso, tá bom? Comparar entre maior e menor. Observe a dúvida de Sérgio. Eu registrei na calculadora o número 0,500 e digitei a tecla igual, mas no visor só apareceu o número 0,5. Por que no visor da calculadora não apareceu o número 0,500? Bom, por quê? Porque 0,500 e 0,5 são exatamente os mesmos números. Todo e qualquer zero que vier depois desse 5, ele não vai ter o que a gente chama de... como é que a gente chama? Valor considerável, um negócio assim. Não lembro bem o nome agora, mas é isso. É como se os zeros não tivessem valores, porque é tudo igual. A partir do momento que você tem um número decimal, aí, por exemplo, depois da vírgula, você tem um, depois desse um você tem zero, não interessa se é um zero, se são dois zeros, se são três zeros, esses zeros não vão valer de nada, tá certo? Por quê? Porque o número está na posição de decimal. Então, quantos zeros você colocar lá, ele vai continuar sendo decimal, tá bom? Não vai aumentar. Agora, preste atenção. Quando é as classes normais, de números inteiros, unidade, dezena, centena, o zero depois do número faz toda a diferença. Onde o zero não vai fazer diferença quando é número inteiro? Antes do número, né? Por exemplo, 0, 1 vai ser a mesma coisa que 1. 0, 0, 2 vai ser a mesma coisa que 2. Isso sem vírgula, eu estou falando de números inteiros, tá bom? Bora lá. Para responder à pergunta de Sérgio, vamos considerar novamente o cubo grande como uma unidade. O número 0,5 corresponde a 5 décimos desse cubo. Já o número 0,500 corresponde a 500 milésimos desse cubo. Ele faz a diferença do 0,5 com 0,500. Note que os volumes são os mesmos, gente, os mesmos. Se você olhar bem para a imagem, você tem uma, duas, três, quatro, cinco plaquinhas dessa, no caso, 5 linhas. E aqui você também tem 5 linhas, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. O que foi que aconteceu? Cada plaquinha dessa foi dividida em 100 cubinhos menores, tá certo? Observando as imagens, podemos perceber que ambas representam a mesma parte do todo, ou seja, cada uma representa metade de um cubo grande. Logo, 0,5 é igual a 0,500, tá certo? Portanto, a calculadora mostrou no visor o número 0,5 em vez do número 0,500, pois ela simplifica a escrita de decimais, eliminando os zeros finais. Então, os zeros finais no número decimal, a gente pode eliminar eles sem nenhum problema. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo. Se eu coloco o número 0,250, isso aqui vai ser exatamente igual ao número 0,25. Por quê? Porque o zero final do número decimal eu posso excluir, tá bom? Simplificar esse número excluindo o zero. Ó. Tirou o zero, fica exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Certo? Até aí, tudo bem, galerinha? Acredito que sim, né? Vocês vão conseguir ver isso melhor na prática. Bora lá, continuando.
Para comparar dois ou mais números na forma decimal, devemos comparar inicialmente sua parte inteira. Caso a parte inteira seja igual, igualamos a quantidade de casos decimais, acrescentando zeros à direita, se necessário, e comparamos a parte decimal dos números. Mas, professora, por que a gente tem que adicionar esses zeros à direita? Porque pode ser que você confunda. Por exemplo, como no exemplo anterior, se eu der o número a vocês, ó, cadê? Eu vou dar o número a vocês 0,5 e o número 0,25. Se você olhar, você vai dizer, eu perguntar, quem é o maior? Aí você vai dizer, o maior com certeza é o 0,25, porque 25 é maior do que 5. Só que você tem que lembrar que isso é número decimal, tá bom? Aí o que é que você faz para comparar? Você vai colocar a parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula abaixo de vírgula, desse jeito. 0,5, embaixo dele 0, né? 25, tá vendo? Isso você faz sempre que a parte inteira for a mesma. Porque quando for diferente, não, dá para comparar olhando só para a parte inteira. Aí o que é que você faz? Você vai completar com 0. Note que embaixo são duas casas, em cima só tem uma. Ui, é aqui. Em cima só tem uma casa. Então, o que a gente faz? A gente completa com 0 para ficar igual. Agora, quem é maior, 0,50 ou 0,25? Hein? Aí você vai lá e vai dizer, professora, é 0,50, porque 50 centavos vale mais que 25 centavos. Exatamente, tá bom? Sempre que você for comparar número, tá na dúvida, coloca bem arrumadinho, sempre focando em vírgula ficar abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Se você focar em deixar vírgula abaixo de vírgula, é muito difícil que você erre a posição das casas dos demais, tá bom? E aí você vai completar com zeros à direita para ver quem é maior, tá certo? Aí aqui ele deu dois números, ó. Qual é maior? 3,569 ou 7,82? Nesse caso aqui, ó, note que a parte inteira do primeiro número é 3, que é o que tem antes da vírgula. E a parte inteira do segundo número é 7, tá bom? Só daí você já consegue saber quem é maior. Quem é maior, 3 ou 7? 7. Como 7 é maior, então logo você vê que 7,82 é maior que 3,569. Você não precisa se preocupar com a parte decimal nesse caso, porque você viu a parte inteira e já viu que é maior. Não interessa o resto, tá bom? Próximo exemplo, você tem os números 1,93 e 1,375, tá certo? Aí o que é que ele faz? 375 são 3 casas após a vírgula. E aqui o 93 só são 2, aí ele completa a terceira com 0. Note que a parte inteira é a mesma, que é 1. Então, você vai ter que se preocupar com a parte decimal. Por isso que ele completou aqui com 0, tá certo? Por isso que fala, né? Complete quando necessário. No primeiro caso, não era necessário. Aí, aqui no segundo já é, porque a parte inteira é a mesma, é 1. Aí, você completa aqui, 93, né? Tem mais um 0, porque lá do outro lado são 3 casas. Aí, você vai ver, 930 é maior ou menor que 375? Aí, você diz é maior. Então, 1,93 é maior que 1,375, tá bom? Então, é sempre assim, sempre que você vê que tá faltando casa para ficar igual, arrumadinho, organizadinho, você completa com 0, tá bom? Note que nos dois exemplos foi necessário igualar a quantidade de casas decimais acrescentando 0 à direita. Ele acrescentou, porém, com a prática, vocês vão ver que quando a parte inteira diverge, ou seja, quando é diferente, você não precisa se preocupar com o resto, tá bom? Então, com o tempo, vai automatizando e vocês vão perdendo essa necessidade de estar completando com zeros à direita. A não ser quando acontecer isso aqui, ó. A parte inteira foi igual, aí você vai completar para comparar. E quando vocês estiverem mais craques ainda, nem disso vocês vão precisar, tá bom? Ponto e vírgula. Em alguns países de língua inglesa,
como os Estados Unidos e a Inglaterra, utiliza-se o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. O uso do ponto na forma decimal utiliza-se o ponto para separar a parte da parte decimal. O uso do ponto na forma decimal dos números pode ser observado também em equipamentos eletrônicos, como calculadoras e balança. Veja, por exemplo, como podemos registrar o número 152,38 na calculadora. Bom, na calculadora fica ponto. Inclusive, nos celulares de vocês, por exemplo, se você tiver um número 1000, deixa eu fazer um exemplo aqui. 1235,6. O que é que acontece? Você pega o seu celular tem assim, ó. Tem 1000, aí vírgula, 235,6. Pode fazer o teste. 99% dos celulares fazem desse jeito na calculadora. Tá certo? Só que o comum que a gente mais utiliza é 1000,235,6. Então, a gente costuma utilizar a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Tá bom? Então, quando vocês estiverem utilizando os celulares de vocês, não confundam a parte inteira com a parte decimal, porque nos celulares a vírgula aparece no lugar do ponto e o ponto aparece no lugar da vírgula. Como aqui diz, ó, em alguns países de língua inglesa, né, tem essa troca, colocar o ponto no lugar da vírgula, e eles trouxeram isso para os celulares, e vocês sabem que os celulares são todos estrangeiros, né? Por isso que vem isso na nossa calculadorinha, maravilhosa, tá certo? Então, por favor, atenção quando vocês forem utilizar a calculadora. Bom, questão 1. Escreva os números em ordem crescente usando o sinal menor que entre eles. Aqui, menor que, ó. Então, você vai colocar o primeiro número, por exemplo, daqui, quem é o menor? Nós temos aqui, ó, os que começam com 0. Tem o 0,6 e o 0,48. Professor, o menor é o 0,6, porque 6 é menor do que 48. Aí já tem gente dizendo, é não, porque a tia explicou que a gente vai completar com 0. Exatamente. Então, você faz 0,6, 0,48, não é isso? Aí, o que é que você vai fazer? Embaixo são duas casas, então você vai completar para deixar igual. Aí, você vai ver quem é maior, 60 ou 48. O 60 é maior, né? Então, 48 é o menor. 48 tem que ser o primeiro número. Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui, cadê? Zero vírgula 48 é menor que 0,6. Professora, eu posso colocar 60? Não, você coloca do jeito que tá dentro da fichinha, tá certo? Aí 0,6 vai ser menor do que quem? Aí você vai procurar. Tem alguém que começa com 0? Não. Qual é o próximo? 1, ó. Tá vendo? Tem mais alguém que começa com 1? Ai, tem alguém que começa com 0, gente. Olha, 503. Professora, como é que a gente vai comparar esse 0,503? Bora colocar ele aqui. Tá bom? Vamos corrigir. Aí tem o 0,503. O que é que você faz? 0 em cima, 0 aqui, tá bom? Lembrando que isso não muda os números, eles continuam sendo o mesmo. Então, 448 é menor que 503. Então, bem aqui, entre o 0,6 e o 0,48, tem o 0,503. E, por sua vez, é menor que 0,6. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém com 0. Tem não. Aí tem com 1. Você vai comparar quem é maior. O 0,7 ou 0,007. Aí o menor vem primeiro, tá bom? O maior vem depois. É sempre um é menor que outro. Então, o menor você escreve, depois escreve outro que sobrou. Tá certo? Faz sempre desse jeito aqui, gente, que não tem como errar. Ok? Aí a tarefinha de vocês, ó, é página... Deixa eu ver. 115, aí eu coloquei também a 116 e a 117.
Professora, vai ficar faltando a 118. Eu posso fazer? Se você quiser, pode. Mas não é tarefa que eu estou passando. Tá bom? Tá com tempo livre, tem nada para fazer. Aí faz a 108, mas eu não estou passando não, tá, amores? 115 a 117, tá certo? É isso. Eu espero que vocês consigam resolver todas as tarefas. Eu costumava ler para vocês. Só que agora eu quero que vocês tentem ler não, leiam e tentem interpretar. Porque se eu ficar sempre lendo para vocês, vocês não vão conseguir interpretar as questões nunca. E vocês têm que aprender a interpretar as questões, tá certo? Então, quem está ruim em português aí, começa a ler, porque o português influencia diretamente na matemática quando a questão é interpretação de texto, tá certo? É isso, galerinha. Tchau, tchau. Beijos e até amanhã. Até amanhã. Uau!